Boa noite, no ar o nosso jornal. O académico e advogado moçambicano Manuel Vicente defende que seja o juiz de instrução criminal a ordenar buscas de... Falando na mesa redonda promovida esta quarta-feira em Maputo, por ocasião do 35º aniversário da Procuradoria-Geral da República, o advogado moçambicano Manuel Vicente Castiano afirmou que o fato de ser o Ministério Público a ordenar buscas e apreensões de bens em caso de suspeita de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo colide com as normas constitucionais, pois o juiz de instrução criminal torna-se numa figura decorativa e dependente da Procuradoria-Geral da República. Pois o juiz de instrução criminal torna-se numa figura decorativa e dependente da PGR. Se no sistema acusatório formal era o Ministério Público a figura decorativa na instrução preparatória, no sistema do acusatório formal, no sistema do acusatório formal, depois passamos para o sistema de base acusatório mitigado pelo princípio da investigação, o Ministério Público passou a ter reais poderes de acusação e mudou o sistema. O Ministério era um corta-fitas, mas hoje não, o Ministério Público tem reais poderes. Mas é o juiz de instrução que parece que agora é a figura decorativa na instrução. Não é? O Ministério Público deve, em sede de revisão, promover a alteração deste artigo 213 por colidir com os ditames constitucionais. Por outro lado, Manuel Vicente aponta a falta de uma política criminal formal da PGR face às cauções desproporcionais aplicadas aos arguidos. O plano estratégico não substitui a política criminal, porque a política criminal tem um condão de orientar os diversos atores intervenientes no setor da administração da justiça, o que o plano estratégico é um plano e um documento interno. Portanto, mas nós temos uma boa base e o Ministério Público está em condições de poder alavancar ou ser o protagonista para que se inicie este debate à volta da política criminal, não é? E se desenvolva esse importante instrumento que representa praticamente uma bússola sobre a intervenção dos atores. Por sua vez, e falando no mesmo debate, o Procurador-Geral Adjunto Taíbo Mukubora sugere a separação de competências do Ministério Público. O Ministério Público nosso é multifacetado em termos de papéis, são complexos os papéis do nosso Ministério Público e que nós temos que estar à altura em termos de competência de os desempenhar a bem, digamos assim, da nação e do último beneficiário, que é o cidadão a quem nós servimos. Enquanto isso, o político e acadêmico Alberto Nkutumula defende o aprimoramento da capacidade institucional da Procuradoria-Geral da República face aos crimes cibernéticos e fraudes eletrônicas. Como é que o Ministério Público se deve preparar para confrontar-se com esta realidade? São máquinas, sim, mas é uma inteligência superior à dos seres humanos. E a inteligência artificial já está a começar a manipular eleições, está a começar a atacar. Aliás, aqui em Moçambique estamos a começar a ver sinais de fake news criadas por inteligência artificial. Artigos de jornal que aparece alguém de um certo partido a apoiar o membro de um outro partido, tudo fake. Sob o lema PGR 35 anos defendendo a legalidade em prol da consolidação do Estado de Direito Democrático, o Ministério Público promove de 14 a 20 de setembro corrente diversas ações alusivas ao 35º aniversário da institucionalização da Procuradoria-Geral da República. Sinceras desculpas pela entrada em falso. A matéria que vimos há pouco entrou antes mesmo de terminarmos de enunciar o pivô a fazer o lançamento desta peça. Esta peça que fazia referência então ao facto de o académico e advogado moçambicano Manuel Vicente defender que seja o juiz de instrução criminal a ordenar buscas e apreensões de ativos
em casos de suspeita de branqueamento de capitais e não à Procuradoria-Geral da República. Já o Procurador-Geral Adjunto da República, Taibu Kubora, sugere separação de competências da PGR como defensor da legalidade e do Estado. Por seu turno, o antigo Ministro da Juventude e Desporto, Alberto Nkutumula, atesta a capacidade da instituição face à inteligência artificial. Vamos prosseguir então com outras notas. Em 2023, mais de 60 mil entidades do aparelho do Estado declararam seu património à Procuradoria-Geral da República. Entretanto, há quem ignore a lei e não o faça, conforme explicou à imprensa na manhã de hoje Olga Mudumbani, membro da Comissão de Recepção e Verificação da PGR. Os dados foram apresentados durante o lançamento da Declaração Eletrónica de Bens designada IDB. Até ontem, funcionários públicos a desempenhar cargos de direção ou chefia declaravam o seu património à Procuradoria-Geral da República de forma manual. Situação que toma um rumo diferente a partir desta quarta-feira, dia em que passam a efetuar o procedimento com recurso a uma plataforma eletrónica designada IDB. Segundo Olga Madumbane, membro da Comissão de Recepção e Verificação da PGR, a ferramenta digital ora lançada, para além de flexibilizar as declarações, vai reduzir os crimes de corrupção e branqueamento de capitais, pois, em caso de incumprimento, ela emite um alerta. É o processo de declaração de bens em si que conduz-nos a esta redução dos índices de corrupção, pois a declaração de bens tem por objetivo identificar as situações de conflito de interesse, identificar as situações de conflito de interesse no património público dos servidores públicos. E estas situações, quando identificadas, têm um tratamento próprio dentro da Procuradoria-Geral da República. O Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, CEDSIF, é a entidade responsável pelo desenvolvimento da plataforma e explica que a mesma tem a capacidade de atender mais de 5.000 utilizadores em simultâneo e auxilia na verificação da variação do património declarado pelos funcionários. Quando essa informação é depositada de forma eletrônica, isso permite que o processamento da informação seja automático. O sistema faz o trabalho de análise por trás, automaticamente ele apresenta as variações patrimoniais que se registaram, não é? E também tem a capacidade de emitir alertas. Por exemplo, se alguém não fizer a declaração, o sistema emite os alertas. Então, com essa ferramenta potente, a PGR, o Ministério Público, facilmente pode intervir e tomar decisões quando verificar situações de desvios. Olga Madumbane fez saber ainda que mais de 60.000 funcionários do aparelho do Estado declararam seus bens em todo o país no ano passado. O lançamento do IDB enquadra-se nas celebrações do 35º aniversário da Procuradoria-Geral da República, subordinado ao lema "Por 35 anos, defendendo a legalidade em prol da consolidação do Estado do Direito Democrático". O jurista e especialista em crime organizado, Sandro de Souza, afirma que a falta de especialização da polícia, o não domínio das técnicas de investigação e a vulnerabilidade das vítimas são os principais fatores que propiciam a ocorrência de cada vez mais casos de raptos no país. Sandro de Souza falava numa entrevista concedida à MBC-TV, onde também explicou as razões do alegado envolvimento da polícia nos raptos, um tema por ele abordado no seu artigo sobre a problemática do envolvimento da polícia nos atos criminais, uma abordagem em torno da legalidade, elaborado em junho, com lançamento previsto para este mês. O fenômeno de raptos em Moçambique
vem ganhando contornos alarmantes desde 2011, com aumento de número de casos, tendo como alvo principal empresários de origem asiática. Numa conferência de imprensa realizada em julho último, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique fez saber que mais de 150 empresários foram sequestrados no país desde 2012 e mais de uma centena abandonou Moçambique devido ao medo de cair nas malhas dos malfeitores. Nesse contexto, a CTA exigiu ao governo medidas enérgicas para acabar com este tipo de crime organizado. Entretanto, para o jurista especialista em crime organizado, Sandro de Souza, e a vulnerabilidade das vítimas são fatores que propiciam os raptos no país. Eu vou trazer aqui 3 elementos que caracterizam práticas de crime. Um agente motivado, neste caso criminoso. Temos a falta de controle, que é o policiamento, por exemplo, e a questão da vulnerabilidade da vítima. E especificamente para o crime de rapto, nós já temos esses 3 elementos caracterizados e pelo domínio dos próprios agentes da polícia. Ou seja, o modus operandi da prática de crime de rapto já é conhecido a nível nacional. Sobre o interesse do governo em acabar com os raptos, Sandro de Souza afirma que até pode haver vontade política, mas não há investimento executivo para a capacitação técnica, equipamento e especialização da polícia em matéria de combate aos raptos. Nós ainda não temos agentes especializados para combater este crime de rapto. Falou-se muito de brigada de rapto, anti-raptos, até hoje ainda não se materializou. Não temos domínio das técnicas investigativas relativamente aos procedimentos criminais, desde o início do local do acontecimento, ao local do crime, até a busca da verdade material pela prova, ou seja, fazermos o seguimento de um caso que acabara de acontecer a partir do local de crime até encontro destes praticantes. Então existe muita fragilidade. No que toca ao alegado envolvimento de agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal na rede criminosa dos raptos, o especialista defende que o governo deve criar condições salariais compatíveis com a função e aprimorar a inspeção de modo a evitar proliferação de células do crime organizado no seio da corporação. Primeiramente, é fortalecer ou adequar este profissional a uma política salarial que não permite envolvimento de práticas criminais. Isso quer dizer, salários compatíveis com a função, evitar a desigualdade social dentro da corporação, um polícia rico e outro polícia pobre. Não existe uma espécie também de controle pela própria polícia ao polícia. Se existe, está fragilizado. As próprias normas ligadas à questão dentro da corporação, se calhar são essas normas fragilizadas. Nós chamamos aqui a anomia, por exemplo, ou fragilidade, ou não existência de normas que trazem um grau de punibilidade exemplar que dita a não prática do indivíduo polícia a atos criminais. Sandro de Souza é assistente universitário, mestre em Ciências Jurídicas Público-Forense e especialista em crime organizado. É autor do artigo científico com o tema A Problemática do Envolvimento da Polícia nos Atos Criminais, uma abordagem em torno da legalidade. O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Carlos Martins, diz que as leis do Serviço de Investigação Criminal e da Polícia da República de Moçambique, submetidas para apreciação pelo Parlamento na legislatura que agora encerra, não devem servir a apetites políticos. A proposta de lei da polícia, lembre-se, prevê a criação de um ramo de investigação de ilícitos criminais, o que, no entender de Carlos Martins, retira a independência e descredibiliza as instituições com competências para investigar. Nós não podemos substituir as entidades que o Estado criou, como é a PGR e mesmo o próprio Poder Judicial, e substituir por uma polícia que está sobrenada ao Poder Executivo. E, portanto, temos que ter muita atenção relativamente. Estamos a falar de direitos fundamentais, é preciso nunca perdermos de vista isso. E não podemos ter leis que podem servir a apetites
apetites e desejos políticos. Isso nunca podemos fazer. Nunca podemos fazer. Estamos no bom caminho como nação, entendo eu, com avanços e retrocessos, mas estamos no bom caminho. É preciso continuarmos a credibilizar e solidificar as nossas instituições. Este é o caminho. O desafio que Moçambique tem neste momento é mesmo de credibilização das suas instituições. Portanto, as suas instituições, quando a gente fala de credibilidade, dando um exemplo, eu não posso olhar para uma instituição e antes dela sequer praticar atos, eu ter desconfianças sobre ela. No desporto, ainda a contenda, ou seja, a crise que assola o desporto sobre rodas, o desporto motorizado. A Federação Moçambicana de Automobilismo e Motociclismo continua a reclamar para si a regulamentação e gestão das competições do desporto motorizado no país e reitera que o ATCM é apenas um clube. Bruno Campos, presidente da agremiação, diz que a Secretaria de Estado do Desporto continua a apadrinhar irregularidades na modalidade. Rodrigo Rocha, contestado presidente do ATCM, rebate esta tese e aponta uma sentença ditada pelo tribunal que obriga a Federação a pagar uma indemnização ao ATCM de pouco mais de 8 milhões de meticais, como um facto que atesta a autonomia da coletividade na gestão das provas de automobilismo em Moçambique. Neste momento, uma pendente para receber cerca de 8 milhões de uma outra instituição que existe em Moçambique e que queria atrapalhar aquilo que era as atividades do ATCM. Quer-se referir à Federação Moçambicana de Exatamente, essa instituição Motociclismo? que tem uma condenação de 8 milhões de meticais e isto foi conseguido por estes advogados. Ainda não pagaram? Não, ainda não. E qual é o procedimento? Isso está com os advogados. Aqui o Rodrigo é o presidente do ATCM e não o advogado. Não consigo pensar com a emoção. Não faz confusão. Quer dizer, não, sabe uma coisa? Tem o domínio da lei, acaba levando vantagem sobre os outros. Não é vantagem, porque eu olho para a lei com uma forma tão emotiva quando se trata do ATCM que não tem aquele distanciamento que um advogado deveria ter. Nós nunca tivemos nenhum impedimento a nível administrativo. A Federação é legal desde 2019. Houve, de facto, alguns processos em tribunal colocados por um clube no Tribunal Administrativo em que nós ganhamos em todas as instâncias, inclusive na plenária ganhamos. Não há dúvidas contra isso. Existe, de facto, a bem dizer, uma ilegalidade e um apadrinhamento a nível do ATCM por parte da Secretaria de Estado. Penso que todas as federações do país são aquelas que regulam o desporto nas suas modalidades e licenciam esse desporto. No nosso caso não está a acontecer. Nós temos um clube que ilegalmente continua a fazer as provas que quer, a autolicenciar-se, autorregular-se e também está numa federação internacional onde a lei é bastante clara que as federações internacionais devem estar nas federações nacionais e nós é que temos estas credenciais, mas de facto continua a não acontecer, o que é chato porque acho que não fica bem a Secretaria de Estado do Desporto continuar com este apadrinhamento. Eu penso que isto tem que ser resolvido de uma vez por todas, até porque já ganhamos em tribunal, existe um cumprimento obrigatório dessa sentença que continua a não ser resolvido. E há novidades em torno da crise no ATCM. Estava prevista para amanhã uma Assembleia Geral Extraordinária. O Tribunal emitiu uma decisão hoje, através de uma providência cautelar, onde refere que decidiu o Tribunal, em nome da República de Moçambique e da lei, apresente, ou seja, uma providência cautelar da Comissão de Gestão do ATCM, não especificada, porque provada, devendo os ter de realizar a Assembleia Geral marcada para o dia 19 do corrente ano, ou seja, amanhã, e de praticar quaisquer atos relacionados com a função de presidente de direção do ATCM, presidente da Assembleia Geral do ATCM e presidente do Conselho Fiscal do ATCM. Ou seja, há então esta novidade. Já não vai, há uma ordem do Tribunal que impede o elenco do Rodrigo Rocha de realizar amanhã
esta Assembleia Geral Extraordinária, que tinha sido convocada a pedido dos sócios. Sócios têm ligação com o elenco de Rodrigo Rocha, no âmbito desta contenda entre esta direção e um grupo de sócios que decidiu também, então, submeter um pedido para anulação de todas as decisões que foram tomadas pelo elenco de Rodrigo Rocha. Lembrando que, já a seguir ao jornal, vamos ter uma grande entrevista com Rodrigo Rocha, o presidente contestado do ATCM. Vamos ao intervalo e não deixe de apreciar já a seguir o câmbio para amanhã. Rodrigo Rocha é presidente do ATCM. Sobre a sua pergunta. Como é que se chega a este extremo de expulsar sócios? O clube não está, a luta de um clube não é, afinal, de agregar mais sócios? Eu, como dizia, desde o início do mandato que temos uma prenda para o Sr. Salomão, que é um chapéu com as insígnias do ATCM, um chapéu ao estilo que ele muito usa e que, já que ele vem mais vezes à imprensa do que vem ao ATCM, se calhar ficaria ao vosso cuidado, numa próxima vez que ele venha, poderão fazer essa entrega, porque efetivamente ao clube ele não vai. Vem aí! Aqui, na MBC TV. Vida Ativa é um programa dedicado em promover o estilo de vida saudável, com foco em exercícios físicos, alimentação balanceada e práticas de bem-estar mental. Cada episódio aborda uma temática específica, trazendo especialistas de saúde, nutricionistas e profissionais de educação física para oferecer dicas valiosas. Brevemente, aqui na MBC TV. 10 minutos com a política. O essencial da política é apenas 10 minutos. No 10 minutos com a política, cada minuto conta. Em entrevistas, nossos convidados respondem às questões mais pertinentes do cenário político atual. Tudo em um formato dinâmico e direto, sem perder a profundidade. Tudo o que você precisa saber sobre política em tempo recorde. Segunda e terça-feira, logo após o Jornal da Noite. Porque entender a política não precisa demorar. MBC TV, conectando o mundo. Bem-vindos de volta. Estamos já na segunda parte do nosso Jornal da Noite. Vamos olhar para as incidências da campanha eleitoral. O candidato presidencial do Partido Frelimo, Daniel Chapo, promete vias de acesso e hospitais para o distrito de Nacala a Velha, onde foi administrador, na província de Nampula, caso seja eleito presidente da República. Chapo falava hoje durante um comício popular inserido na campanha para as eleições de 9 de outubro.
O candidato presidencial do partido Frelimo, Daniel Chapo, orientou esta quarta-feira um comício popular no distrito de Nacala Velha, na província de Nampula, onde prometeu uma estrada asfaltada que vai ligar este ponto ao distrito de Bemba, caso seja eleito presidente da República. Em Nacala Velha, Chapo apelou à população a fluir em massa às assembleias de voto no dia 9 de outubro. Por razões alheias à nossa vontade, não nos será possível passar excertos da campanha dos candidatos Sufo Mumad, Ramo, Venâncio Mundiano, Podemos e Lutero Simango, do MDM. Vale lembrar que a MPC-TV não tem estado junto a estes candidatos e o que tem feito é ir buscar os materiais que os respectivos partidos, candidaturas, que suportam estes candidatos, buscar então imagens sobre imagens sobre a campanha destes candidatos. Rui Lamarques, jornalista, autor da carta onde questiona Daniel Chapo, candidato presidencial pela Frelimo, diz que falta cultura de prestação de contas ao eleitorado por parte dos políticos e outros servidores públicos. E foi por essa razão mesmo que decidiu interpelar Chapo nas redes sociais, mas nunca pensou que fosse poder obter resposta do mesmo. Frelimo, oiê! Foi para complementar a entrevista que Daniel Chapo concedeu a um canal de televisão nacional que Rui Lamarques, jornalista moçambicano, decidiu interpelar o candidato da Frelimo através desta carta questionário publicada na sua rede social a 7 de setembro. É que, tal como revelou com exclusividade a MBC-TV, as respostas dadas por Chapo na referida entrevista não foram conclusivas. Por isso, em jeito de insistência, escreveu esta carta onde questionou Chapo acerca da corrupção e dependência externa, sistema judicial, combate ao lambebutismo, transparência, juventude, educação e oportunidades de emprego, o sistema de saúde, a liberdade de imprensa, o plano de independência econômica e compromissos claros. Eu pensei em fazer, na altura, 4 cartas. Mas depois também por uma questão de economia, de esforço, decidi fazer só para o candidato da Frelimo, por razões óbvias, né? O candidato da Frelimo tem muitas vantagens. E por aquilo que nós vimos que aconteceu nas eleições passadas, nas eleições autárquicas, todo aquele contexto que foi criado para manutenção de poder, é óbvio que o candidato da Frelimo é o futuro presidente da República, por razões óbvias, porque tem uma estrutura que há de tornar isso possível. Possível também foi obter a atenção de Daniel Chapo contra aquelas que eram as previsões do jornalista, porque não tem sido prática no passado. É preciso parabenizar por ter respondido, né? Porque trata-se de uma pessoa e não respondeu. Agora, a questão é se foi de acordo com aquilo que foi perguntado. A resposta clara é que deixou muitas coisas sem responder e algumas respondeu de forma genérica, né? Então não respondeu tudo, mas já respondeu, o que significa que é um princípio para estabelecermos um espaço de discussão. As respostas à sua carta, entretanto, não foram de todo satisfatórias. Lamarques apontou um exemplo. Como algo que eu penso que é importante para os jornalistas quando fala da lei do anúncio público, numa altura em que todos os órgãos, sobretudo aqueles que são independentes, debatem-se com a sustentabilidade e o resultado desses anúncios públicos sempre beneficiou
aqueles órgãos mais próximos do círculo do poder, os mais brandos, aqueles que documentam a agenda que o poder pretende. Então, Rui Lamarques disse esperar que, caso seja eleito, Daniel Chapo se mantenha aberto e disponível a responder a interpelações dos cidadãos, um modelo de comunicação que deverá ser replicado por todos os titulares de cargos públicos. Devido ao aumento de casos de confrontação entre apoiantes de alguns partidos políticos na terceira semana da campanha eleitoral, o consórcio eleitoral Mais Integridade apela para a aceitação mútua entre os envolvidos e as formações políticas a usarem o momento apenas para divulgar os respectivos manifestos eleitorais. O consórcio eleitoral Mais Integridade afirma que a terceira semana de campanha eleitoral foi manchada por casos de violência perpetrados por simpatizantes de 4 formações políticas. A informação consta de um relatório apresentado esta quarta-feira em conferência de imprensa. Em relação aos confrontos nesta última semana, aumentou, principalmente em relação aos 3 partidos com assento, a Frelimo, a Renamo, o MDM e como também o Podemos, tiveram muitos confrontos nesta última semana, que entre a Frelimo e a Renamo houve necessidade de chamar-se a unidade de intervenção rápida para poder responder, e também registramos destruição de cartazes e panfletos colados na parede. Esta destruição é por parte de todos os partidos. O MISA Moçambique, enquanto parte do consórcio, tem vindo a fazer uma análise referente à cobertura de campanha eleitoral pelos órgãos de comunicação social. O diretor executivo do Instituto, Ernesto Nhanal, fez saber que existe uma plataforma que faz monitoria de aspectos ligados à desinformação e discurso de ódio a nível das redes sociais. Mais integridade, mas também o programa eleitoral que está baseado nos órgãos eleitorais. Tem uma plataforma de monitoria de desinformação, discurso de ódio, e não só incluem as redes sociais, mas os espaços mediáticos, né? Então muitas dessas questões estão a ser difundidas lá. O MISA aponta o Facebook e o WhatsApp como maiores plataformas digitais de desinformação eleitoral, onde várias páginas do Facebook e de grupos de WhatsApp estão a viralizar conteúdos visando denigrir a imagem de oponentes e do próprio processo eleitoral. Voltada à informação, é hora de espreitar a meteorologia. Boa noite, Mónica. Como será que o tempo se vai comportar em Moçambique nas próximas 24 horas? Boa noite, Isaac, Nayane. Vamos ao tempo. Na zona sul do país, Maputo prevê-se a máxima de 29 graus e a mínima de 17. Xai-Xai com 30 graus de máxima e 19 de mínima. Inhambane, 32 graus de máxima e 21 de mínima. Para a zona centro do país, Beira prevê-se a máxima de 33 graus e a mínima de 22. Chimoio com 34 graus de máxima e 18 de mínima. Tete com 38 graus de máxima e 24 de mínima, e Quelimane com 36 graus de máxima e 22 de mínima. E para a zona norte do país, Nampula prevê-se a máxima de 34 graus e a mínima de 17, Pemba com 30 graus e a mínima de 22 e Lixinga com 29 graus e uma mínima de 13. Obrigada pela atenção dispensada e até amanhã. Muitíssimo obrigado, Mónica. Vamos então encerrar a presente edição do nosso Jornal da Noite. Já uma noite, a celebração repousada a todos os nossos seguidores. E lembrando que daqui a pouco vamos ter a grande entrevista com Rodrigo Rocha, contestado, presidente do APCM. Há novidades em torno do que vai acontecer amanhã, uma Assembleia
Geral Extraordinária, convocada a pedido dos sócios, não deverá acontecer. Rodrigo Rocha deverá também a liderança do ATCM, por ordem do Tribunal. Boa noite, bom descanso.